Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Buzz Podcast, o podcast da Rotas Comunicação. Eu sou a Estefânia. Eu sou a Amanda. E hoje vamos conferir um episódio muito bacana, onde mostra como a comunicação influencia nas vendas e no mercado imobiliário. A Bianca e a Maikele estiveram em Garuva nesse final de semana, no lançamento de um novo empreendimento da Becker, nosso cliente, com a presença do apresentador Ratinho. Vamos conferir com a gente? Estamos aqui no lançamento do Mirante da Serra, condomínio da Becker em Garuva, no norte de Santa Catarina. Esse é o primeiro lançamento do ano da urbanizadora e nós viemos fazer a cobertura jornalística. É isso mesmo, e agora você acompanha os bastidores de um evento como esse e entrevistas sobre como a comunicação contribui para a visibilidade de grandes empreendimentos. Que legal, né, TT? Uma super estrutura foi montada no lançamento desse novo condomínio. E você sabia que o marketing da Becker teve só um mês para organizar todos os detalhes do evento? A gente que vive na comunicação sabe que grandes eventos como esse envolvem uma estrutura gigantesca. Agora vamos ver a entrevista com o Jonathan Rodrigo, diretor de marketing da Becker. Vamos conferir? Jonathan, o ano passado foram diversos lançamentos. Como é que é coordenar tantos lançamentos? Hoje a gente esteve acompanhando o primeiro do ano, mas como é que é esse fluxo de coordenar tudo, criar estratégia? Bem, olá Maikele, olá para os nossos espectadores que estão aí. Sempre é um desafio, mas só que a gente mantém uma certa organização de tudo. Por que eu falo certa organização? Nós temos tudo mapeado, roteirizado, mas só que cada evento sempre acontece alguma coisa que está fora, que tem um imprevisto, e a gente tem que se antecipar isso. Bem, eu tenho planejado, mas se acontecer isso, eu estarei fazendo isso. Então a gente mantém muita questão de padronização de processos, a gente mantém reuniões de alinhamento constantes, e também nós temos reuniões constantes também com a parte comercial, com a parte jurídica, com as áreas que envolvem tudo. O lançamento de hoje, especificamente, ele surgiu na última semana do Natal, naquela semana do Natal, para ser mais exato. Então a gente teve pouquíssimo tempo para estar organizando um evento que a gente pode considerar um evento nacional, junto com o Ratinho, que é uma grande personalidade, que esteve aqui, inclusive vocês entrevistaram ele. Então tudo tem que ser muito bem pensado, segurança, alimentação, o próprio entretenimento, a música que vocês estão ouvindo agora, uma música aí de fundo. Então envolve várias coisas. Isso é a parte da organização do evento. Fora a parte do evento, nós temos toda uma estratégia de marketing e comunicação por trás. Porque eu tenho um evento, mas eu tenho que trazer público para esse evento. E o desafio é, qual a persona, qual o público que eu vou atrair para aquele evento? Cada empreendimento deve ter um público diferente. Cada empreendimento é um público diferente. O exemplo aqui do Mirante da Serra, ele é um condomínio fechado, são terrenos a partir de 300 metros quadrados, então ele é um público diferente, a estratégia então ela é diferenciada. Então a gente usa um escopo para que seja o mais eficiente possível no fechamento das vendas. E tem dado muito certo. No último ano deu muito certo, esse primeiro desse ano já deu muito certo, então assim, a gente mantém esse ritmo de muita comunicação, organização e sempre está se atualizando no que tange a parte de marketing, que isso faz toda a diferença. E falando desse evento com o Ratinho, né, uma figura pública nacional, qual foi o maior desafio para hoje, por exemplo? Olha, acho que o maior desafio foi a questão, ele é uma personalidade nacional. Muita gente queria estar tirando foto, a questão da gente estar preocupado para não ter tanto aglomero em si, por mais que tinha uma equipe de segurança destinada a isso, que a gente já se precaviu com isso, mas só que sempre fica aquele frio na barriga, né, viu? Se aconteceu alguma coisa, se alguém furar a segurança, a gente se preocupa mais com a segurança no evento, né, e com a segurança da personalidade. O local foi totalmente sucesso, não teve nenhuma intercorrência, o Ratinho saiu daqui feliz da vida, até falou que vai estar vindo morar aqui em Garuva também, então tá tudo certo. E assim, você falou muito dessa integração entre o marketing e o comercial,
assessoria de imprensa Assessoria também. de imprensa. Qual que é a importância disso estar tudo alinhado para que o discurso seja único, para vocês conseguirem passar a mensagem? Bem, eu acho que a comunicação tem que ser a mesma para todos, porque todos somos um, né? Então, o que acontecer de errado aqui vai acontecer com o comercial, vai acontecer com a assessoria, ou se acontecer com a assessoria, acontece com o comercial, com o marketing, então todos estão envolvidos. Se tiver uma engrenagem desalinhada, isso pode causar um insucesso do empreendimento e também um prejuízo grande, porque para fazer um investimento desse a gente tem um certo investimento. Então, a comunicação é muito importante para não jogar tudo por água abaixo. Certo. Falando de assessoria de imprensa agora, para a gente finalizar, qual você acha que é a importância da assessoria em conjunto com o marketing fazer esse trabalho de posicionamento da marca e também para os lançamentos, né? Porque a gente acaba fazendo ao longo do ano muitos lançamentos, né? Com a Becker, né? Divulgando cada um deles. Qual que você acha que é a importância desse trabalho assim, de assessoria e em conjunto com o marketing? Bem, hoje eu posso falar para vocês, eu não vivo mais sem assessoria de imprensa. Bom, nós temos hoje uma assessoria de imprensa, né? Que é a Rotas. É uma assessoria muito assim, eficiente, nós estamos muito felizes com a Rotas. Ela nos atende, assim, ela supera a nossa expectativa. A gente faz um briefing, a gente faz um bate-papo, parece que vocês adivinham já que a gente vai estar falando, mas como a gente quer. Parece que vocês já vivem o DNA da Becker. Então, eu acho que o importante é isso. Algo assim que eu gosto muito da Rotas, que parece que vocês já viveram a nossa história, né? Parece que vocês viveram a nossa história e vocês incorporaram, como eu disse, o nosso DNA. Então, tudo se torna mais fácil. Isso se deve a uma comunicação mais assertiva, a uma comunicação direta, a empatia, né? Quando eu falo empatia, tanto do meu lado, como contratante, como do seu lado, como assim contratada. Então a gente trabalha muito isso, esse respeito mútuo, que é onde eu volto a falar. Todos somos um. Eu quero que a Rotas tenha sucesso, para a Rotas ter sucesso, eu tenho que ter sucesso também. Então a gente trabalha dessa forma. Então, muito obrigada pela participação, Jonathan. Foi ótimo conversar contigo. Muito obrigado também. Marketing. Muito bacana, uma super estrutura, o marketing todo envolvido, aquela correria que a gente adora. Mas vamos voltar à pergunta inicial. A comunicação realmente impacta nas vendas? Quem vai nos dar essa resposta é o CEO da Becker, Anderson Becker. Mas antes do vídeo, ajuda a gente. Se inscreva no canal, curta o vídeo para não perder os próximos lançamentos do Buzz. Nesse caso aqui, a gente teve a presença do Ratinho também, né? Como é que foi a escolha dele para ser embaixador? Eu vi que você falou que já conhecia numa pescaria e descobriu que ele já conhecia a Garuva há muito tempo. Então, eu sou um apaixonado por Garuva. Garuva me deu meu primeiro negócio. A minha família, a família que trabalhava na roça, lá na região de Itaiópolis, Mafra, Canoinhas, e vieram para cá porque o desenvolvimento ocorreu em Joinville com a Consul, Embraco, com a própria Tupi e outras empresas. Nossa, meu avô veio e comprou um terreno aqui no Bom Retiro e plantou café, e os filhos deles foram trabalhar nas empresas. Um deles era o meu pai, que Deus escolheu para ser o meu pai. E aprendi muito com ele, e a gente começou a limpar terrenos. O meu primeiro serviço foi em Garuva, e depois dali eu me apaixonei por Garuva. Foi um terreno, foi dois, e o bananeiro, e foi o agricultor de arroz, e foi o do palmito. Então, eu acho que a gratidão, depois que tudo aconteceu com a Becker, Garuva merece esse empreendimento. Quando o embaixador melhora, para mim o melhor embaixador é aquele que é apaixonado pela cidade. Eu tinha, o Jonathan sabe que nós tínhamos 6 listas de embaixadores. Eu fui fazer uma pescaria com o Ratinho, nós fazemos um negócio junto e tal. Ele queria me conhecer, eu a ele, e a gente foi. E na conversa da pescaria, nós pescando lá, o trem lá, e ele falou: eu vou pescar lá em Garuva, mais de 20 anos no Rio Palmital. Eu falei: Ratinho, eu tô com um projeto lá, eu preciso de um embaixador. Você aceita? Eu vou te passar o projeto. Ele analisou o projeto. Melhor que ser um embaixador é a pessoa conhecer, é amar. Então, ele ama Garuva, como eu. Então, ele já vem há 20 anos aqui fazendo negócio. Quando eu estava limpando o terreno, ele estava indo pescar em Garuva. Eu acho que era o embaixador. Perfeita, Chegou lá, cara, você tem que ser esse negócio aí, vamos
vamos fazer um acerto em conjunto, você tem que deixar a Garuva, apresentar a Garuva para o Brasil. Você falou que tem mais de 10 empreendimentos já em Garuva, né? Sim. E é também uma forma da Becker retribuir para a cidade, né? Isso que você tá falando. Elevar o nível de Garuva. Eu falo assim, que Garuva é a zona norte de Joinville, não desmerecendo a zona sul, pelo amor de Deus, mas Garuva é muito organizada, é uma piraberaba do lado, e a gente quer fazer as coisas aqui de uma forma que tenha organização, que tenha natureza envolvida e que tenha valorização imobiliária para Becker e para todos os mutuários, o garuvense do lado. Essa é a nossa intenção. Que legal, muito legal essa história. E, bom, a gente está falando um pouco de a Becker, né, que está com projetos em várias cidades de Santa Catarina, principalmente que estão em expansão, né? Eu queria agora voltando para a comunicação também, como a assessoria de imprensa ajuda nesse processo também da empresa de crescimento, com novos loteamentos, né? Como é que você avalia o trabalho da assessoria de imprensa? Mais uma vez, você aqui, repetidor do que eu falo, né? Sem comunicação, não tem como a gente divulgar o que estamos fazendo. É um trabalho, é uma arte, o urbanismo é uma arte, é ser um Picasso, um Renoir, é a gente desenhar a construção da família para frente, né? E isso Brasília, o Brasil, na época entendeu bem, com os grandes arquitetos, com os grandes engenheiros. Na hora que tu entende que aquilo não é um loteamento, na hora que tu entende que aquilo é uma urbanização, que tu começa a projetar aquilo não para o momento, para 20 anos para frente, daí você vai entender que a assessoria de imprensa e a imagem do Ratinho sendo embaixador é muito importante. E o mais importante, eu acho, que da imagem é a gente trazer credibilidade para aquilo que a gente fala. E agora, então, para a gente fechar, vamos fazer um ping-pong com o Anderson. Vou fazer uma pergunta e você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom. Um lugar preferido? Garuva. Casa, apartamento ou terreno? Casa. Se morar em casa, você decide. Uma cidade para investir? Garuva, Itaiópolis e Araquari e Joinville. Joinville, talvez antes. Defina luxo para você. O que é luxo para você? Em uma palavra. A simplicidade, a natureza, o ambiente. Acho que isso é o luxo, né? A família. Para a gente fechar, comunicação para você é? Uma comunicação que falem e desenvolva aquilo que tu está pensando. É igual a arquitetura, né? É atingir aquilo que a pessoa é, a essência dela. Acho que comunicação é tirar a essência da pessoa e jogar ela nas redes sociais, nos jornais, em toda a questão. Traduzir isso. Acho que... Ótimo, obrigada pela tua Obrigado. participação. Eu que agradeço, Anderson. tá bom? Um prazer. Muito bacana esse comentário do Anderson sobre comunicação. Inclusive, um dado curioso é que apenas no lançamento do Mirante da Serra, 50% dos terrenos já foram vendidos. Então, isso significa que sim, a comunicação ajuda nas vendas. E outra coisa, TT, que ajudou muito nas vendas foi a presença do Ratinho como embaixador desse novo empreendimento da Becker. Com certeza, o Ratinho, que já frequenta a Garuva, que pesca bastante na região, a gente ficou sabendo disso, porque a Maikele e a Bianca conversaram com ele lá no evento. Porém, infelizmente, o áudio a gente perdeu, né? Isso é uma coisa que acontece na comunicação, tenho certeza que a entrevista e o conteúdo renderam muito, e a Maikele vai explicar como é que foi essa entrevista. Confira. O apresentador Ratinho, um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, falou com a gente sobre as mudanças na forma de comunicar hoje em dia. Para ele, a TV ficou mais informal e mais fácil de fazer. Perguntamos também sobre o papel do humor na conexão com a audiência. Ratinho afirmou que o humor ajuda muito, mas avaliou que parte do conteúdo atual exagera no tom e no uso de palavrões, por exemplo. Ele ainda criticou a disseminação de informações falsas na internet e disse que no seu programa busca o equilíbrio entre humor, improviso e modernidade. E para fechar, deixou um recado especial para a nossa diretora Larissa. Oi, Larissa, quero te mandar um beijo, dar os parabéns. Seu time é bom demais. Parabéns.
Obrigada, Maikele. E a gente chega ao fim de mais um episódio do Buzz Podcast, o podcast da Rotas Comunicação. Se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho e fique por dentro dos próximos episódios que envolvem o nosso mundo da comunicação. No próximo, até lá!